Então eu quero chamar aqui para o palco ele que vai falar, vai juntar tudo isso que a gente falou hoje aqui, que é sobre a parte do comportamento, e a gente colocar todas as coisas juntos. Ele que é terapeuta comportamental e um grande palestrante também, e eu quero trazer aqui para o palco o Guilherme Castro, mas com aquele grito do sucesso! Seja muito bem-vindo, Guilherme! Seja muito bem-vindo! De pé, energia para me receber. Eu gosto de energia, bora! Bora! Isso, bora! O palco é todo teu, irmão. Maravilhoso. Ok. Olha só. Quem aqui sabe a diferença de pessoas de sucesso para as demais pessoas? Pessoas de sucesso começam tudo o que elas começam. Aliás, terminam tudo o que elas começam. Então, antes de mais nada, eu queria uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui até agora. Isso. Para você que não foi embora, para você que ficou aqui cada minuto, para você que depositou energia e intenção para cada uma das pessoas que estavam aqui. Porque vendas tem a ver com isso. Tem a ver com a energia que você coloca para o universo. Porque tudo aquilo que eu dou é aquilo que eu vou receber de volta. Porque quem aqui gosta de vender? Levanta a mão e fala eu. Nossa, tá uma bosta isso. Quem aqui gosta de vender? Levanta a mão e fala eu. Isso, energia. Tudo aquilo que você for fazer, faz com intenção, faz com energia. Porque é assim que o universo vai te retornar isso. E o que eu mais vejo, infelizmente, né? Quando as pessoas se conectam com alguém que está trazendo uma oportunidade, que está tentando nos tirar as vendas, porque vendas, como o Beto nos trouxe, é isso, né? É tirar as vendas. É quando alguém traz uma oportunidade para você. O que eu mais vejo é quando alguém vem aqui e traz uma oportunidade, as pessoas ficam olhando assim, nossa, mas já vai me vender? Nossa, mas eu estou aqui, eu queria só ferramenta, só conteúdo, e a pessoa já vai me vender? Sim, a pessoa está te trazendo uma oportunidade. É algo verdadeiro. Ah, mas tem muito picareta no mercado. Tem, como para qualquer negócio. Só que, o que eu entendi para a minha vida que eu precisava ter de energia? Se eu quero conectar com pessoas, se eu quero vender, o que eu preciso fazer com quem está me trazendo uma oferta, com quem está me trazendo uma oportunidade? Eu preciso admirar, abençoar e aplaudir. De pé, quero todo mundo aqui. Vamos fazer um teste. Ó, faça comigo aqui. Eu preciso admirar, pode fazer com a mãozinha. Admirar, abençoar e aplaudir. Isso. Porque tudo aquilo que eu admiro, tudo aquilo que eu abençoo, tudo aquilo que eu aplaudo, eu estou atraindo para mim. Porque o que normalmente acontece quando alguém aparece com uma oportunidade? A gente reclama. E o que é a reclamação? É eu clamar por algo. Se alguém aparece para mim com uma oportunidade e eu começo a reclamar, o que vai acontecer com todas as pessoas que eu tentar abordar para vender o meu produto, o meu negócio? A mesma coisa. A energia que eu vibro é a energia que as pessoas vão vibrar para mim. Se eu tenho um negócio, eu tenho clareza do que eu entrego, se eu tenho as técnicas, e aqui vocês tiveram hoje um dia inteiro, e mais uma oportunidade dessa jornada de 3 meses para mudar o negócio, se eu tenho tudo isso com clareza, eu não estou tentando vender qualquer coisa, estou literalmente entregando uma oportunidade. Pode sentar, tá? Gostei, hein? Então, eu estou entregando uma oportunidade. E o que a gente vai falar sobre hoje é isso. Quem é Guilherme Castro? Eu sou treinador sistêmico, me especializei na parte de comportamento humano, constelação estrutural e familiar. Quem aqui conhece constelação? Perfeito. Quem não conhece, eu vou falar um pouquinho mais. Dentro da constelação, eu entendi algumas coisas do porquê que até então eu não conseguia alavancar na vida, eu não conseguia ir para frente, eu não conseguia me conectar com o que eu fazia. Ah, Guilherme, mas o que tu fazia era tão lindo, tão bonito, mas por que tu não conseguia? Porque eu não acreditava em mim. Porque toda vez que alguém me aparecia com uma oportunidade, o que eu fazia? Reclamava, levantava, saía da sala, ia embora.
Eu aprendi que se eu quero que as pessoas olhem para mim, se eu quero que as pessoas me deem atenção, tudo começa por mim. Na vida é assim. Ou você reclama, ou você age. Tu entende? O Beto e o Everaldo trouxeram aqui o case deles. Quantas pessoas eles abordaram aqui para que estivessem aqui? A grande maioria delas, o que elas fizeram? Reclamaram. E está tudo bem. Nem todo mundo está pronto para estar aqui. Vendas Mais é para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para estar aqui. E que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês ficaram até agora. Isso aí, uma salva de palmas para vocês. E para quem verdadeiramente decidiu, tomou a decisão de estar junto nessa jornada, nesses 3 meses, parabéns também, porque eu tenho certeza que vai ser algo incrível. Porque lá não tem a ver só com técnica. Tem toda a técnica, tem toda a jornada do Everaldo, sim. Mas lá também tem tudo sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre energia. Porque aquela energia que eu levo para o mundo, que eu levo para as pessoas, é aquilo que eu vou ter para mim. Como que eu vou começar o meu dia, abordar uma pessoa e chegar para ela lá, com todos os problemas da minha vida? Tem um copo para te vender aqui. Quer? Porra, perdão a palavra, tá? Não. Eu preciso ter energia, eu preciso estar conectado com o que eu quero. O problema todo mundo tem. Mas eu tenho que ter clareza. Quando eu tenho clareza do que eu quero, do que eu vou entregar, não importa o resto. Dentro da psicologia positiva, a gente trabalha a questão sobre felicidade plena, sobre plenitude. O que é a plenitude? É você ter a consciência de conseguir viver o aqui e agora. Vendas é isso. É você vivenciar o aqui e agora. É você entender que, nesse momento que eu estou aqui, é como se fosse o último momento da minha vida. Ou seja, eu vou dar o meu melhor. E isso é para tudo. Porque, como o Everaldo já falou, o tempo todo nós precisamos nos vender. Quando você vai entrar num relacionamento, você precisa se vender. Não é? Você precisa se vender para a pessoa com seu cônjuge. Você precisa se vender. Quando você é criança e você está com fome, e você quer mamadeira, você quer a teta da sua mãe, você precisa se vender. Se você vai ali no restaurante, você precisa se vender para que você esteja ali. É o tempo todo. Só que o porquê que a gente carrega conosco, muitas vezes, aquela crença de que vendedor é algo que não é bom. E isso está muito ligado, que é o que a gente vai falar um pouco mais, sobre aquelas crenças, sobre as verdades absolutas, os rótulos que nós escutamos quando criança, e que a gente carrega inconscientemente até hoje. E o Vendas Mais, ele também vem para isso, para ajudar todo mundo a se conhecer um pouco mais, para ajudar vocês que estão aqui, que decidiram ficar até o final, ativar dentro de vocês o que sempre esteve aí, que é a prosperidade, que é a abundância. Vendas tem a ver com isso. Vendas tem a ver com entregar para o universo e também receber. Toda aquela energia que eu coloco com intenção, eu também preciso receber. Dentro das leis sistêmicas de Bert Hellinger, a terceira lei tem a ver com a lei do equilíbrio, que é a lei do dar, receber e tomar para si. Só que muitas vezes eu estou com crenças, com dores, com amarras que eu carrego, que me impedem disso. Porque eu estou sempre querendo me comparar. Sempre querendo me comparar. Com quem? Muitas vezes com meus próprios pais. Muitas vezes eu carrego dentro de mim uma energia, um sentimento, que é como se eu não pudesse ser maior do que os meus pais. Então eu fico me sabotando, me sabotando, me sabotando. E muitos, dentro da nossa história, vinham os nossos pais sair, trabalhar, voltar, não ter tempo conosco. Então a gente criou aquela falsa questão que quando alguém está saindo para trabalhar, para vender, isso não é tão bom. Só que a gente acaba fazendo isso por sobrevivência, porque eu preciso pagar meus boletos, porque eu preciso pagar minhas contas. E não com coração, não com verdade, não com a energia que precisa. Porque quando você tem clareza de quem você é e do que você entrega, tudo fica mais fácil. Eu consigo honrar quem foram meus pais, quem foram meus ancestrais, aceitar eles e aí tomar minhas próprias decisões. E aí poder fazer minha própria história, e aí poder levar a oportunidade que todas as pessoas precisam. Isso que o Everaldo faz com grande maioria, com grande maestria, com essa energia, é incrível e carrega toda a história dele, toda a experiência dele, todas as vezes que ele teve que escutar não, todas as vezes que ele teve que, inclusive, se conectar com o passado dele. E ele trabalhou muito forte isso, a mentalidade dele. Ou seja, inabalável. Né? Ele vai lá e ele conseguiu entender que quando ele honra, quando ele coloca todo mundo no seu devido lugar, ele está pronto para fazer a própria história. Ele está pronto para fazer o recomeço dele a partir de aqui, a partir de agora. E é isso que eu busco para vocês. Eu quero que cada um que está aqui hoje, que saia daqui, tendo a clareza de que sim, vocês podem.
Mas, insanidade, às vezes é eu achar que eu vou ter resultado diferente, fazendo todos os dias as mesmas coisas. E uma coisa que o mundo do desenvolvimento me trouxe muita clareza. Eu posso fazer quantos cursos eu quiser, mas sozinho eu não vou conseguir ir tão longe quanto eu poderia. E é por isso, essa oportunidade que o Everardo trouxe, para que ele possa pegar na mão de cada um, dentro de toda a equipe que tem envolvida, e poder levar a onde vocês ainda não conseguiram chegar. Porque talvez sozinho vocês não conseguiram olhar para todos os detalhes que precisa. Mas quando você tem alguém te acompanhando, quando você tem alguém te ajudando nos detalhezinhos, olhando de fora, isso tudo fica muito mais claro. Porque o que é a constelação? A constelação nada mais é do que eu pegar a sua história, o seu sistema, e expor ele como um tabuleiro para que você possa ver isso desassociado. E é exatamente isso que o Everaldo faz. Porque ele pega o seu negócio desassociado, ele desassocia dele, ou seja, sem todas as crenças, sem todas as irritações, todos os BOs que você já passou, e ele olha de fora, sem filtro, com toda a maestria, com todas as técnicas e com toda a experiência que ele tem. Essa é a diferença. Ah, mas eu não consigo fazer sozinho. Consegue. Mas vai ser mais dolorido. Por que você levar 10 anos para fazer algo que você pode fazer em 3 meses, 6 meses, 1 ano com acompanhamento, com alguém do seu lado, pegando da sua mão, fazendo diferente? E a vida é muito sobre isso, sobre as decisões que eu tomo no meu dia a dia. As pessoas que vocês conectaram aqui, tudo isso é sistêmico. Eu estava acompanhando de manhã enquanto vocês estavam ali dando os depoimentos. Nossa, eu conectei com fulano, era a pessoa que eu precisava. É sobre isso. Quando você se disponibiliza a estar num espaço como esse, você abdica da sua vida, da sua família, num sábado de sol, para estar aqui, as coisas começam a se conectar. Eu não sei se vocês sabem, mas somente 3% da população faz isso. Somente 3% da população sai de casa e vai buscar algo novo, vai buscar conteúdo, vai buscar conhecimento, vai buscar algo diferente. Só que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, vão num evento tão rico quanto esse, e chegam lá com a xícara cheia. Ou, pior, quando chegam na porta do evento, esvaziam toda a xícara, não dando valor a toda a experiência que elas têm. Porque dentro do que é desenvolvido aqui dentro, se vocês prestarem atenção nos detalhes, em cada palavra, em tudo que foi falado aqui até agora, tem muito mais com ativar o que está dentro de vocês, do que literalmente trazer tudo novo. Porque quando você vai para um evento desse, eu digo que você tem que tirar só um pouquinho da água que está ali, para que você não transborde, mas para que você possa carregar coisas novas. E o principal de tudo, ação. Que de nada adianta você vir para cá, ficar o dia todo aqui, com conteúdo, com um network riquíssimo, e você chegar segunda-feira e você querer seguir fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes. Ficar achando que investir em você não vale a pena, que você não merece, que você não tem que estar nessa mesa. Eu vi quando as pessoas estavam falando hoje de manhã aqui sobre as metas, né? Algumas com umas metas de milhões, outras com umas metas poucas, outras nem sabiam direito da meta. Teve uma pessoa que foi lá no fundo e falou para mim, ela me deu um abraço, falou, nossa, eu fui lá e eu nem consegui me vender. A vida é sobre isso, sobre oportunidade. As pessoas que você conectou hoje, foi uma oportunidade. Você falou de você, você se vendeu. E quando eu estou falando sobre vender, não é sobre você ser uma pessoa prepotente, uma pessoa que simplesmente quer sugar de tudo de todos. Não. É você entregar a sua verdade. O que você verdadeiramente faz por mundo. É isso que as pessoas querem. Eu quero saber o que está no seu coração. O que você entrega para o mundo que eu posso, talvez, pegar um pouquinho para mim. E por que não? Também doar, dar e receber. Só que muitas vezes a gente fica naquela questão de que, mas será que eu sou merecedor? Será que eu realmente tenho que estar aqui? Será que eu realmente tenho que falar do que eu faço, entregar para as pessoas? Só que o mais incrível é, quando essas mesmas pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer isso, quando vão fazer isso para outras pessoas, fazem com maestria, fazem incansavelmente, dão o seu melhor. Mas e por que você não está fazendo isso para você, quando você tem oportunidade? Por que você não está pegando tudo que você tem, a sua experiência, e está colocando para o mundo? Certa vez, nesse mundo de desenvolvimento, eu achava que eu nunca tinha o suficiente. Que tudo que eu tinha dentro de mim não era suficiente. E aí eu fui o maluco dos cursos por muito tempo. Era curso, era mentoria, curso, mentoria. Só que o que acontecia? Eu não agia. Eu não agia porque eu tinha algo que pulsava dentro de mim, até então eu não entendia, que me impedia de ir para o próximo passo, que me impedia de prosperar, me impedia de conectar com as pessoas. Porque eu achava que eu não era merecedor.
Porque qualquer coisa que eu fizesse, eu ia ser maior do que os meus pais. Mas por quê? Porque até então eu não honrava e aceitava quem eles eram. Eu não colocava eles na posição, na hierarquia deles. Eu queria me achar maior do que eles. Isso gerava uma ruptura muito grande. Que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo isso na nossa vida. A gente quer tomar uma posição que não é nossa. A mesma coisa que eu chegar numa empresa hoje, eu estar numa posição, eu estar num cargo, e eu querer ser mais do que a pessoa que está acima de mim. Eu posso sim dar o meu melhor, trazer sugestão, sim, mas eu sempre tenho que ter clareza da minha hierarquia. Aonde que eu me posiciono? Aonde que eu tenho que estar para dar o meu melhor? Ah, mas eles não estão me valorizando, então você busca outros ambientes. É assim que funciona a vida. Se algo está doendo para você, você vai lá e troca de lugar, sai de lá. Entende? O ambiente muda o jogo. Esse ambiente que vocês estão aqui, as pessoas que estão aqui até o final, eu tenho certeza que já são pessoas diferentes. Que já são pessoas que amanhã, segunda-feira, vão sair para a vida diferente. De que tudo que estão levando daqui, vão agir, vão fazer o que tem que ser feito. E as pessoas que verdadeiramente tomaram a decisão de estar junto nessa mentoria, eu tenho certeza que vai ser segunda-feira o primeiro dia do melhor momento da vida de vocês, seja na vida, seja nos negócios. Porque ninguém tem sucesso em casa se não estiver prosperando, se não estiver com a empresa em dia. E vice-versa também. Eu não consigo ter sucesso na minha empresa se eu não consigo ter sucesso em casa. E como eu vou ter sucesso em casa se a minha empresa não estiver prosperando, se ela não estiver vendendo, se ela não tiver faturamento que eu preciso ter, que eu mereço ter, para poder contratar mais pessoas, para poder dar conforto para minha família, segurança. É assim que funciona. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre essa mentalidade, sobre ativar tudo isso. Sobre você honrar a sua história e decidir verdadeiramente fazer algo diferente. Você decidir verdadeiramente ativar em você o vendedor que sempre esteve aí. Só que talvez antes você não reconhecia. Só que agora você pode sair daqui e tomar suas próprias decisões. Você pode sim fazer o seu negócio, se for o caso, prosperar. Ou o negócio de onde você está. Não importa. Porque tudo tem a ver com você. Não fique esperando dos outros. Espere de você. Dê o seu melhor. Ah, Guilherme, mas eu sou funcionário. Não importa. Dá o seu melhor. E se esse ambiente onde você está não suporta mais você, muda, evolui, mas nunca deixe de você crescer, de você buscar, de você estar o tempo todo dando o seu melhor, seja onde você estiver. Eu gosto sempre de trazer uma metáfora muito forte que é: tudo que eu faço na minha vida é como se fosse o último dia. Ou seja, se eu morrer hoje voltando para casa, qual é a mensagem que vocês, que são as últimas pessoas que estão tendo contato comigo, vão passar para os meus familiares, vão passar para as demais pessoas que vocês vão ter contato? E eu sempre me conecto com isso, porque tudo que eu faço, eu tento colocar intensidade, eu tento colocar o meu melhor. Ah, mas o meu melhor é a melhor pessoa do mundo? Não, e nem me comparo com isso. Existem dois estados do cérebro. Tem estado de graça e estado de felicidade, de abundância. Aliás, estado de desgraça, né, de infelicidade e estado de graça. Quando eu estou no estado de desgraça, eu literalmente estou me comparando, eu estou julgando o tempo todo. Eu estou olhando para o fulano que esteve no palco antes e vou ficar aqui, nossa, mas será que eu estou falando melhor que ele? Mas, cara, de verdade, me desculpe a palavra, mas eu aprendi uma coisa que é, foda-se. Eu estou aqui, eu estou dando o melhor que eu tenho, não o melhor que o outro tem. E é isso que eu faço, e é isso que eu convido vocês a fazer. Porque muitas vezes a gente deixa de dar o nosso melhor, porque a gente fica se comparando. Eu deixo de vender para o meu cliente porque eu fico me comparando com o meu concorrente. Cara, não importa o que o concorrente está fazendo. Vai você lá e dá o seu melhor. Mas sempre busque evoluir. Sempre entenda que talvez sozinho você não está conseguindo chegar onde você gostaria. E talvez você precisa da pessoa que você conectou aqui do lado. Talvez você precisa da oportunidade que você teve agora. É assim que funciona a vida. É assim que funciona para você, para que você possa levar a sua mensagem, para que você possa levar a mensagem da sua empresa para cada vez mais e mais pessoas. Deixa eu voltar aqui para o palco, senão eu me empolgo e perco no horário, né? Vendas com propósito. Bom, acho que eu falei bastante já sobre isso, né? Sobre o que é o conceito de mentalidade de vendas. Quando você tem um propósito maior, quando você tem clareza do que você vende, tudo fica mais fácil. Desde que você decida, desde que você entenda que sim, você é merecedora, que sim, você pode dar o seu melhor. Basta você se posicionar. Basta você se posicionar dentro da sua casa, basta você se posicionar dentro da sua empresa, basta você se posicionar dentro do seu negócio. A Su falou muito com maestria hoje de manhã sobre posicionamento. Tem a ver com isso.
sobre como você se coloca no mercado. E não é sobre como as pessoas colocam você. Muitas vezes a gente vai lá e entrega algo incrível na rede social mesmo. Tem 150 comentários positivos. Mas tem aquela pessoa que foi lá e descarregou porque ela não estava num dia bom. E aonde que a gente foca? Lá. Por que não focar? É a mesma coisa, imagina se eu chegasse aqui agora e eu fosse focar. Nossa, todo mundo foi embora. Cara, eu estou aqui para dar o melhor para quem ficou aqui. E eu honro cada uma das pessoas que estão aqui. É assim a vida. Dê o seu melhor. Quando eu estava lá no fundo, eu vi algumas pessoas saindo. Eu falei para mim, se ficar uma pessoa, é o suficiente. E eu vou dar o meu melhor. Ponto final. Aonde você estiver, dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Isso é vender. É você estar aproveitando a oportunidade, não para ficar se autopromovendo o tempo todo de qualquer jeito, não, mas para que você mostre quem você é. Eu sou péssimo em inglês, me perdoem. Tem um gatilho que é take away sale, que seja, venda sem vender. Né? Como que você pode vender o tempo todo sem estar se vendendo? É isso. É conectando. É conseguindo ter escutativa com as pessoas. Né? Quando você está com alguém, você verdadeiramente escuta ela. Para de ficar querendo, às vezes, só se vender, se vender, se vender. Porque lembre-se, tudo aquilo que eu entrego é o que eu vou receber. Então, se você quer que a pessoa te escute, primeiro para na frente dela, conecta com ela, escuta ela, sente ela, e ela vai dar o melhor dela. E você faz o mesmo. Esse é o equilíbrio, essa é a troca. E muitas vezes, quando você faz isso, é onde dá um match. É onde conecta realmente. Vocês presenciaram isso hoje de manhã, nas dinâmicas que vocês fizeram, com pessoas que vocês nunca viram na vida. Quando vocês se conectaram com elas, parecia que era aquela pessoa que você estava precisando para mudar o seu negócio. A mesma coisa que a pessoa que passou lá no fundo. Ela nem sabia que eu ia estar aqui. Ela passou lá com a cabeça baixa, eu dei um abraço nela. Ela me olhou, nossa, eu fui no palco e eu não me vendi. Né? Eu falei, tá, mas o que foi? O que aconteceu? Aí ela me abriu um pouco, eu não vou falar mais, porque senão vai ficar na cara de quem é. Ela abriu um pouco mais, ou seja, ela tem muita facilidade de vender para os outros. Mas quando ela teve a oportunidade de estar aqui, o que ela fez? Não falou dela. Não falou de quem ela é, do que ela entrega, da comunicação dela. Tem um livro chamado Silence Messenger, acho que é, do Albert Merriman, que ele fala sobre a comunicação, né? Muitas vezes a gente se apega tanto nos detalhes, querer conteúdo, isso e aquilo. E dentro do estudo científico dele, ele fala que comunicação, somente 7% são palavras de conteúdo. Todo o restante tem a ver com a minha energia, com o meu corporal, com o timbre da minha voz. Eu, por muito tempo da minha vida, eu não falava. Eu tinha dificuldade de falar. E eu não conseguia comunicar com as pessoas. Eu chegava num ambiente como esse e eu não conseguia falar, me apresentar. Quando falava, fazia uma dinâmica como essa, eu fugia daqui. Por quê? Porque eu próprio tinha preconceito com a minha voz. E quando eu entendi que, cara, não importa como está a minha voz, importa a energia, a intenção que eu quero colocar, o jogo mudou. Porque agora eu verdadeiramente não deixo mais de colocar a minha intenção, a minha energia. Ah, mas tu não fala direito, ah, mas tu fala enrolado. Está tudo bem, eu vou melhorar. Eu tenho profissionais que hoje me acompanham para que eu melhore. E isso eu não vou ser arrogante a falar assim, ah, foda-se, eu não vou melhorar. Perdão, eu uso bastante palavrão, tá? Não no meu dia a dia, mas eu entendo que precisa aqui. Desculpa, você quer falar? Mensagens do Silêncio, traduzindo para o português, tá? Do Albert Merriman, que ele fala sobre a comunicação. Silenciamento. O meu inglês é uma bosta. Eu ainda vou melhorar isso. Talvez tenha alguém aqui dentro que trabalhe com a parte de escola de inglês, pode me ajudar, né? Oi? Maravilhoso aí, ó. Oportunidade, é isso aí. É isso aí. Venda é sobre isso, é oportunidade. Entende? Ela não ficou aqui se vendendo, mas no momento que ela viu a oportunidade, ela está ali. Qual que é o seu nome? Roberta, de pé. Energia para Roberta, gente. Bora lá. Isso. Lembre-se, toda vez que eu vejo alguém fazendo isso, eu preciso admirar, eu preciso abençoar e eu preciso aplaudir, para que toda vez que eu quiser fazer isso também, sejam feitos isso comigo. Né? Isso é a vida. É diferente dela ficar aqui só querendo se promover. Não, ela teve uma oportunidade. Porque eu falei de uma dor minha, ela estava ali, atenta, me escutando, eu falei de uma dor, e ela foi lá. Isso é vendas.
É quando você coloca no seu natural, no seu dia a dia, quando você consegue vivenciar aquilo que você faz. Por isso que você precisa verdadeiramente acreditar no que você vende, acreditar no que você faz. Tem que ter um propósito em tudo aquilo que você leva para o mundo, que você conecta com o mundo. Porque quando tem um propósito, fica leve. Não precisa. Ela simplesmente levantou, eu faço. E é isso, é sobre isso. Vendas, mentalidade. Deixa eu ver o que a Vivi preparou. Slides lindos e eu estou fugindo completamente do slide dela, né? Vendas é sobre ter intenção, que a gente falou, escuta ativa e pertencimento. Slide, pessoal. Conteúdo aqui, se vocês quiserem, tá? Depois eu posso mandar para vocês. Porque eu gosto de ser assim, mais fluido. Tá? Eu gosto de ir falando. E eu quero trazer para vocês também um pouquinho sobre como a nossa mente funciona. Né? Eu estava conversando com alguém hoje de manhã. Eu tenho, às vezes, um branco, né? Não me recordo com quem foi. A gente estava falando sobre como que eu consigo entender um pouco mais sobre essas crenças, sobre tudo que eu carrego. Tem um outro livro que acho que é David Eagleman, que chama-se Cérebro, que ele fala sobre um estudo neurocientífico sobre o cérebro, sobre as conexões que nós temos na vida, né? E nesse livro ele fala que toda e qualquer conexão que eu carrego para a minha vida, ela é feita entre os 3 meses na barriga da mãe e os 12 anos. Ou seja, quando chega entre os 12 e os 14 anos, é como se o nosso HD de conexões lotasse. O que são essas conexões? É tudo aquilo que eu levo para a minha vida como verdade, como crença. Tudo aquilo que eu acredito, todas as minhas sinapses neurais. Porém, a criança, até os 2 anos e meio, ela tem a parte do cérebro somente o límbico, que é a parte emocional. E entre os 2 anos e meio e os 7 anos é quando ela está desenvolvendo a parte racional. Ou seja, nesses primeiros 7 anos, nesse primeiro setênio, é quando nós temos as conexões mais profundas. Porque nesse momento, tudo que a criança absorve, ela reconhece como amor. Tudo, tudo. Mas a criança viu um espancamento. Amor. Ela viu um abuso. Amor. Ela viu os pais brigando por questões de dinheiro. Amor. Ela viu os pais falando mal de um vendedor. Amor. E muitas vezes a nossa base, o nosso centro, vem de aquele desconforto. Um exercício que eu faço comigo é, todo local que eu vou, todo evento que eu vou, aquela pessoa que mais me gera desconforto, aquela pessoa que eu nem conversei com ela, que eu olho para ela, mas já me dá um ranço, eu tento me aproximar. Porque é muito provavelmente que ela tem algo que eu não tenho. Ou que ela tem algo que lá na minha fonte, lá na minha base, eu fui ensinado, através de amor, que aquilo não é legal. Só que normalmente essa pessoa que eu tenho esse ranço, é a pessoa que eu mais tenho para aprender. É a pessoa que muitas vezes tem aquilo que eu preciso para o meu negócio, tem aquilo que eu preciso para o próximo passo. Então, eu convido vocês, se vocês tiverem o ranço do Everaldo, a hora que ele estava aqui agora ofertando para vocês, é a pessoa certa que tem que estar com vocês. Porque ele tem exatamente aquilo que você não tem. Porque de nada adianta eu contratar alguém para estar do meu lado, que a pessoa é exatamente igual a mim. Que ela sabe exatamente o que eu sei. Aí de nada adianta. Então, toda aquela pessoa que você entende, que você tem aquele ranço, fiquem curiosos, se aproxime dessa pessoa. Tentem entender o que essa pessoa tem para entregar para vocês. Tentem entender o que vocês podem evoluir na vida de vocês com essa pessoa. Não quer dizer que você vai pegar essa pessoa para ser sua irmã de alma, mas quer dizer que você vai pegar essa pessoa para se conectar. Vou dar um exemplo, aqui, o Beto. O Beto, quando eu conheci o Beto em uma formação, eu falei, esse cara é problemático. E dentro do nosso time da formação, a gente comentou assim, esse cara eu acho que a gente nem vai querer aceitar na próxima formação. E eu falei, não, todo mundo tem o direito de estar aqui. E de verdade, eu estou curioso para saber o porquê que eu tenho tanto ranço com esse alemão. E quando eu conheci um pouco mais dele, tudo ficou muito claro. E a gente literalmente conectou que hoje, cara, o Beto é meu irmão de alma. É uma pessoa que a gente não desgrudou mais. Só que tudo isso aconteceu porque eu fiquei curioso. Porque num primeiro momento, eu não queria olhar para ele, eu não queria me conectar com ele. Só que eu fui a fundo. E cada vez mais eu aprendo com ele. Por quê? Porque eu entendi o porquê que o meu corpo estava rejeitando ele. O porquê que a minha energia estava rejeitando ele. E quando você está curioso, né, é isso que acontece. Você descobre o novo. Eu tenho uma frase do Einstein que ela é muito forte para mim. Né? Insanidade é você querer resultados diferentes fazendo todos os dias as mesmas coisas. Você precisa se desafiar.
Você precisa fazer diferente, seja no seu negócio, seja na sua vida. Essa é a única forma que você vai conseguir ter um resultado diferente, seja no seu corpo, seja na sua saúde, seja no seu relacionamento, seja nos seus negócios. Se você está até aqui, até hoje, e você não conseguiu passar esse faturamento, dessas metas, é porque você está precisando de coisas novas. Então fiquem curiosos principalmente aquelas pessoas que te geram desconforto. Tem pessoas que são chatas, tá? Tem pessoas que só são chatas. E tá tudo bem, você vai descobrir isso depois que você conectar com ela. Mas toda pessoa que você conecta de verdade, com intenção. Dá o seu melhor. Não importa como a pessoa vai agir com você. Você dá sempre o seu melhor. Sem ficar julgando, sem ficar se comparando, dá o melhor que você tem. O que a pessoa vai entregar para você tem a ver com ela. Agora, o que você vai entregar para ela tem a ver com você. Perfeito? Vamos lá. Heranças invisíveis nas vendas. Aqui eu trago um pouco mais sobre a questão familiar, principalmente no mundo corporativo, né? Dentro das 3 leis sistêmicas de Bert Hellinger da constelação, tem a questão de hierarquia, né? Ou seja, todo mundo tem que saber o seu local no sistema. Tem a questão de pertencimento, ou seja, todo mundo tem o direito de pertencer. E tem a questão do equilíbrio, dar, receber e tomar para si. Dentro do sistema familiar, quando eu acabo gerando uma exclusão, né, quando, por exemplo, eu não me conecto com meu pai, com a minha mãe, ou com o irmão, eu estou gerando uma exclusão. Essa exclusão vai gerar uma ruptura na minha vida. Porém, quando você olha para o lado estrutural, para o lado corporativo, sempre a hierarquia maior é da empresa. Se tem alguém dentro da empresa que não está fazendo bem para a empresa, a exclusão, nesse caso, é quando você não demite essa pessoa. Ou seja, se tem alguém que está fazendo mal para a empresa, dentro das leis sistêmicas, você precisa fazer a exclusão dessa pessoa, removê-la dali, ou trazer essa pessoa para uma reflexão, para que ela mude, para que ela verdadeiramente olhe para a sua empresa. Né? Eu vejo muitos profissionais, e está tudo bem essa confusão, achando que, porque dentro das leis sistêmicas de Bert Hellinger, quando olha para a parte familiar, você não pode excluir ninguém, que quando você olha para a empresa, você também não pode excluir. Só que, quando se trata de estrutural, empresa, é o contrário. Se eu não excluir, se eu não tirar essa pessoa da minha frente, é aí que eu estou indo contra a empresa. Crenças limitantes, nós falamos aqui. Né? Crença como, não posso ganhar mais do que meu pai. Quem aqui, muitas vezes, se viu preso, bloqueado no seu próprio faturamento, nas suas próprias metas, e sempre que está no momento prosperando da vida, é como se algo dentro da família, alguém ficasse doente, alguém tivesse um BO que você tem que parar tudo. Eu sei. Você tem que parar tudo para focar nessa pessoa. É como se toda vez que você está engatando, é agora que eu vou literalmente bater todas as metas, triplicar meu faturamento, aí acontece algo dentro da família. Isso tem a ver com o quê? Com como você se posiciona lá dentro. Ou também, aqui tem aquela pessoa que, todas as vezes que tudo está indo perfeitamente, ela adoece. Ou ela quebra uma perna, ou ela quebra um braço. Né? Porque se vocês pararem um pouquinho para analisar, lá na infância, quando que nós mais tínhamos atenção dos nossos pais? Quando que nossos pais paravam tudo, o trabalho, tudo que estavam fazendo para ficar conosco? Quando a gente estava doente, né? Então, às vezes, a gente carrega isso inconscientemente para nós. Ou seja, todas as vezes que eu quero me conectar com meu pai e com a minha mãe, é através da doença. É através de algo não tão positivo. Aí eu acabo deixando de dar foco no restante. Só que quando eu aceito isso, quando eu honro e coloco os meus pais no lugar deles, e vamos lá, tá? Eu não estou falando de amar os pais. Amar é uma opção. Estou falando de honrar e aceitar. Honrar quem são seus pais, honrar que eles te deram a vida, por isso você está aqui. Aceitar como eles são, e aí você verdadeiramente está pronto para fazer, porque vamos lá. Se você ficar na sua empresa, você vender mais, você prosperar e ter dinheiro, ao invés de você ir lá resolver o BO dos seus pais, se for uma doença, alguma coisa, você paga o melhor médico possível, você paga o melhor hospital, ou o que for. A conta não é muito mais fácil? Eu prosperar, eu fazer energia financeira para que eu possa ajudar eles, ao invés de eu simplesmente largar todo o meu negócio e ter que ir para lá, cuidar deles, muitas vezes ficar com eles. É o que a gente acaba optando por fazer. Campo sistêmico. Estamos perdendo um pouco desse. Cada cliente tem uma história.
Como eu falei antes, né? Fiquem sempre curiosos na história dos seus clientes. Quem são as pessoas que estão se conectando com vocês? O porquê que eles estão se conectando com vocês? Tem clientes que chegam prontos? Sim, esses são os mais fáceis. Esses, se não comprar de vocês, eles vão no vizinho e compram. Mas tem clientes que muitas vezes nem sabem que precisam de vocês. E aí que vem a questão que a Su falou, aí que vem a questão do que o Verado fala, do que o Beto falou. É você estar pronto o tempo todo. É você estar se mostrando o tempo todo. É você verdadeiramente estar preparado para as oportunidades. E você só vai estar preparado para essas oportunidades quando você parar, muitas vezes, de focar no todo e focar em você, focar na pessoa que está na sua frente. Quantas vezes você vai para uma reunião com um cliente e você está lá, mas você não está lá? Você está com a cabeça em outro lugar. Você está com a cabeça no filho que tem que pegar na escola, você está com a cabeça com um boleto que tem que pagar, você está na cabeça com aquela reunião que você tem depois. Mas você não está verdadeiramente ali com aquele cliente. E tudo é energia. A física quântica já nos mostra isso. Tudo tem a ver com energia. Eu trouxe aqui um pouco da visão holística, tá? E quando eu falo da visão holística, eu estou querendo falar sobre energia. Porque venda tem a ver com energia, tem a ver com troca de energia. Né? Já existem vários estudos mostrando que nós somos energia. A própria constelação familiar, ela trabalha o nosso campo morfogenético. O que é? É o DNA do nosso campo de energia, onde está atrelado todas as nossas histórias. Agora imagina você chegar no seu cliente, você colocar uma intenção, uma escutativa nele, tu entende? E você conseguir ter insights que nem ele tem. Porque dentro da constelação familiar, um bom facilitador em constelação, ele manja muito de campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? Tem um terapeuta alemão que ele foi contratado na época da guerra para dar avaliação para os soldados. Quem estava apto ou não para a guerra. Ele falou, caramba, eu tenho mais de 70 mil soldados, eu tenho menos de 5 minutos com cada soldado, como que eu vou dar o laudo se essa pessoa está apta ou não? Ele começou a entender que ele estava tão focado que quando a pessoa chegava na frente dele, ele já sabia as respostas. E depois ficou muito famoso um estudo dele, ele ainda é vivo, tá? Chama-se Robert Sheldrake, se não me engano. O experimento dele que ficou muito famoso é que ele colocou uma pessoa lá na rua, na varanda, de costa, com um botãozinho, e outras pessoas atrás. E essa pessoa tinha que clicar no botãozinho toda vez que ela achava que tinha alguém olhando para ela. Quantas vezes você está num lugar, aí do nada você olha para o lado e está aquela pessoa te acessando, te olhando? É isso, é esse sentimento. E Beckenheimer, ele entendeu que quando você coloca atenção plena na pessoa, conectado com ela, você consegue, de certa forma, ter acesso a esse campo morfogenético. E aí você expande com a constelação, ou você expande simplesmente com insight. Ou seja, você está ali conversando com a pessoa em plenitude, com escuta ativa, e você começa a ter insights do que a pessoa precisa. Não do que ela está falando verbalmente, mas do que ela nem te falou. Porque vendas é isso. É você prestar atenção em cada detalhe. Em cada detalhe que o cliente nem te falou. Você prestar atenção no corporal do cliente. Como que ele está te falando aquilo e como que o corpo dele está reagindo. Todos esses detalhes vão fazer com que você conecte mais com o seu cliente, vão fazer com que você entenda mais o seu cliente e automaticamente ele não vai querer mais sair de perto de você. E você vai poder agregar valor, você vai poder vender cada vez mais o seu produto. Porque venda tem a ver com isso. Tem a ver com você dar o seu melhor. E também receber algo em troca. Seja energia, né? Seja um produto ou serviço também dessa pessoa. Vendas tem a ver com isso. Escuta que conecta, que nós já falamos. Quando o cliente se sente visto, ele confia. Quando ele confia, ele compra. O que é se sentir visto, né? Muitas vezes, o cliente está num momento de estresse. A única coisa que ele está precisando é que você escute ele. Muitas vezes ele nem quer comprar algo. Ele só quer, tipo, um psicólogo. Né? Só que quando você faz isso por ele, ele pode até não comprar de você. Mas ele vai sair de perto de você e ele vai querer voltar a estar com você de novo. E isso é a venda, é a conexão. É criar esse movimento, é criar, né, aquela energia para que ele queira cada vez mais estar próximo de você. E se bater o que você está entregando com o que ele está precisando, que talvez ele nem sabe, pum, fechou. É assim que funciona. Se você quer vender, expandir mais na sua empresa, entenda principalmente quais são as principais dores do seu cliente, para que você possa estar
falando delas o tempo todo, mas sem falar diretamente. Porque toda vez que você expõe alguém, a pessoa não gosta, ela se retrai. Porque o nosso cérebro ele foi feito para luta e fuga. Ele quer o tempo todo, né, se colocar em posição de ataque. E quando você está numa posição de luta e fuga, o nosso cérebro, ele, para canalizar a energia, ele fica mais direcional. E aí eu não consigo dar o meu melhor, eu não consigo ter os recursos. E muitas vezes a gente vai conectar com o cliente para vender, a gente vai assim, nessa energia de luta e fuga. Só que quando eu estou com o cérebro expandido, quando eu estou com expansão de consciência, eu tenho mais recursos. Eu peço para você lembrar, talvez, alguma vez que você brigou com alguém. E na hora que você estava brigando, você falou um monte de coisa. Aí passou algumas horas, você foi para casa, foi tomar um banho, aí você estava lá no chuveiro, aí você começa a lembrar, caramba, eu podia ter usado esse argumento aqui na briga, e eu não usei. Por quê? Porque quando você está lá no banho depois, você está com a mente expandida. E é isso que acontece quando você senta na frente do seu cliente com intenção, com clareza, com amor. Você expande a sua mente. E quando você expande a sua mente, você tem mais recursos para tudo que ele te fala. Para tudo, todas as dores que ele traz para você. Para que você possa, com o que você tem, solucionar, sanar, ajudar. Essa é a construção de vendas. Dinheiro é fluxo, confiança é valor. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Venda com missão e espiritualidade. Novamente, quando eu falo de espiritualidade aqui, tá, eu não estou trazendo nada de crenças religiosas, estou falando de energia. Porque espiritualidade nada mais é do que a conexão com todo, a conexão com a energia universal, a conexão com o universo. O vendedor sistêmico. E aqui é o que a gente estava falando lá no início, tá? O vendedor sistêmico, ele não fica tentando forçar uma venda goela abaixo o tempo todo. Ele se conecta, ele tem escutativa. Ele verdadeiramente entrega o que ele tem de melhor e aquela pessoa vai querer conectar com ele. Eu quero fazer com vocês, se vocês me permitem, uma leve ativação com vocês. Vocês topam? Quem topa aqui? Perfeito. Como que vai funcionar essa ativação? Tá? Eu estou encerrando aqui o que eu tinha para falar com vocês. E quem quiser, eu vou deixar aqui depois da minha rede social, quem quiser me dar um oi, quiser essa apresentação, ou eu passo para o Everaldo pode passar para vocês, tá? Com esse conteúdo que está aqui. Né? Como eu falei, eu gosto de deixar fluir, eu não fico me apegando muito na questão dos slides, do conteúdo aqui, né? Mas tudo o que eu entreguei para vocês aqui, acredito que está tudo aqui e um pouco a mais. Né? Mas eu quero convidar vocês, como que vai funcionar, tá? Eu vou convidar vocês todos a ficarem de pé. Calma, ainda não, daqui a pouco. Eu vou convidar todos vocês a ficarem de pé e para que vocês possam fazer uma âncora para a mudança de fisiologia. Quem aqui conhece Tony Robbins? Tony Robbins é talvez um dos maiores treinadores do mundo. E o que ele conseguiu entender analisando o pessoal de futebol americano? O pessoal de futebol americano, sempre antes de entrar nos jogos, eles fazem uma ativação, eles fazem uma mudança de fisiologia. Porque você consegue fazer isso, você consegue mudar a sua fisiologia. Se você estiver se sentindo triste, se você estiver se sentindo mal, você consegue se ativar e mudar a sua fisiologia. É isso que eu quero convidar vocês. Porque daqui a pouco eu vou convidar vocês para ficar de pé e para que vocês possam fechar os olhos e ativar dentro de vocês. Aí eu quero que vocês escolham uma âncora. Né? Por exemplo, a minha âncora é essa daqui. Toda vez que eu faço isso, é como se ligasse um botão em mim e eu me conecto com quem eu sou. Eu me conecto com o que eu quero entregar. Independente do que está acontecendo lá fora, quando eu faço a minha âncora, é quando eu estou no meu momento presente. É quando eu me conecto ao ambiente que eu estou. E eu quero que vocês também possam fazer isso, só que cada um do seu jeito. Não sou eu que vou escolher a âncora de vocês. Talvez essa âncora pode ser apertar os dedos, talvez essa âncora pode ser estralar os dedos, mas eu quero que você coloque intenção nisso. Eu quero que você visualize você sendo o vendedor que você quer tanto ser. Sendo um empresário, sendo uma pessoa, eu quero que você visualize na sua frente uma multidão de clientes, uma multidão de pessoas querendo chegar até você e comprar o seu produto, querendo chegar até você e trocar a energia do dinheiro. Vocês topam? Quem topa comigo aqui, levanta a mão e fala eu. Perfeito. Vou convidar então todos vocês a ficar de pé. Isso. Larga tudo que tiver na mão, larga celular, larga chimarrão, se tiver que largar. 3. Eu quero convidar vocês agora a fechar os olhos. Eu quero que vocês fechem os olhos e que vocês se permitam inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E eu quero que vocês sintam o ambiente. Eu quero que você sinta seu corpo,
seus pés. Sente os seus pés tocando ao chão. Sente os seus pés sobre o seu corpo. Sente a energia da sala. Sente o ar. Sente as pessoas que estão ao seu lado. E eu quero que você coloque intenção na sua respiração. Respira da forma mais amorosa possível. Inspirando. E expirando. Eu quero que nesse momento você veja sobre você uma energia que brota dos seus pés, uma energia dourada, incrível, linda. E essa energia flui sobre todo o teu corpo, de forma circular, por cada centímetro, cada parte do seu corpo, até o topo da sua cabeça, conectando com o universo, conectando com tudo, com todo. Eu quero que nesse momento você projete, você veja na sua frente aquela versão de você que talvez você nem lembra mais, aquela versão que não tem medo, aquela versão que é desbravadora, que é inabalável, aquela versão que se estivesse aqui hoje seria o melhor vendedor, a melhor vendedora do mundo. Isso. Eu quero que aí onde você está, que nesse momento que você visualize, que você sinta como se você estivesse dando um passo para frente e se conectando com essa pessoa que é você. Talvez você lá do passado, talvez você do futuro. Eu quero que você sinta essa energia. Eu quero que você tome para você agora toda essa energia, a sua identidade. Eu quero que você fale para você agora: eu sou vendedor. Eu sou a melhor vendedora do mundo. E daqui a pouco, e somente daqui a pouco, eu vou fazer uma contagem de 3 a 1. E eu quero que vocês coloquem a voz de vocês para o universo. Eu quero que vocês mostrem para o mundo quem é você. Talvez com uma palavra, talvez com um grito, talvez com o seu grito primal. Eu quero que você coloque toda a sua energia, aquela energia que você quer receber quando você senta na frente de um cliente. Aquela energia que é verdadeira, que é genuína. Aquela energia que conecta com toda a sua história, com quem você verdadeiramente é. Inspirando e expirando. Eu quero que você sinta cada vez mais. Cada vez que você inspira e que você expira, que você sinta essa energia que canaliza para o seu corpo de forma circular, numa intensidade cada vez maior. E daqui a pouco, e somente daqui a pouco, eu vou fazer uma contagem de 3 a 1. E eu quero que vocês coloquem essa sala para estrondar. Quero que vocês coloquem essa sala abaixo, com toda a energia que vocês vão entregar. Isso. Inspirando e expirando. Vai sentindo essa energia. Vai sentindo essa energia que brota no seu peito. Essa energia que expande. Essa energia que é infinita. Isso, inspirando e expirando. E daqui a pouco, quando eu fizer a contagem, você vai botar para fora, você vai dar o seu melhor, você vai dar o seu grito primal, você vai conectar, você vai mostrar para o mundo quem é você, qual é a sua voz, você vai fazer sua âncora e você vai ativar aquela pessoa, aquela vendedora que estava aí dentro, que sempre esteve, mas talvez antes você não estava olhando para ela. Eu quero que você dê o seu melhor, porque tudo que você se submeter na sua vida, que você dê o seu melhor a partir de agora. E eu vou contando 3, e você sente essa energia fluir cada vez mais pelo seu corpo, do topo da sua cabeça até os seus pés, de forma circular. E essa energia vai ficando cada vez mais. Sente essa energia dentro de você. É a sua história, é a sua vida. Mostra para o mundo quem você é agora. E daqui a pouco eu vou fazer uma contagem, e você vai fazer sua âncora, e você vai dar o seu melhor para mostrar para o mundo quem é você. Em 2, e você vai sentindo isso 100 vezes mais, 1000 vezes mais, fluindo pelo seu corpo. É energia de venda, é energia de amor, é energia de conexão. Em 3, em 2, em 1, bota para fora, dá o seu melhor, mostra para o mundo quem é você, dá o seu melhor. Isso, em 3, 2, 1, dá o seu melhor. Parabéns.
Parabéns para você que decidiu. Parabéns que você está aqui até agora. Parabéns para você que se permitiu sentir essa energia, ativar o que está dentro de você. Lembre-se, tudo que você precisa está em você agora. Toma as decisões que têm que ser tomadas. Faz o que precisa ser feito. Chega de viver a mesma vida. Chega de ter o mesmo faturamento. Chega de não bater metas. É o momento de você decidir, de você fazer o que precisa ser feito. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui até agora. Que demais, que demais. Uau! Vai, irmão. Pô, que demais, que demais, que demais. E aí, gente? Conseguiu voltar o coração pro lugar aí? Olha aqui pra ti. Olha, lindo. Vamos fazer uma foto aqui. Bora. Olha, fica na minha esquerda aqui. É porque eu tenho o lado do cabelo, né? Então, olha aqui. Aí. Aí. Assim que eu gosto, energia, intenção. Fica, Guilherme, Guilherme, eu já vou te chamar, fica aí que eu já vou te chamar, tá? Fica aí, fica aí. Gente, a gente tinha programado aqui para a gente encerrar o nosso evento aqui às 18 horas. A gente tinha mais conteúdos aqui, mas eu vejo que tá todo mundo também, a gente vai cansando, né? Mas a principal mensagem eu queria passar para vocês era isso, todos nós somos vendedores, e agora nós somos especialistas em vendas, que a gente consiga mudar esse conceito, que na segunda-feira você já consiga colocar na tua empresa os conceitos, o que você aprendeu hoje aqui, para que faça a diferença na vida de vocês, que não seja apenas mais um evento que você carimbou lá, foi mais um, e foi mais um. Tem gente que coleciona eventos, muitos eventos. Tem gente que coleciona livros, diplomas, várias coisas. E elas sempre estão procrastinando para colocar em prática, porque elas nunca se sentem seguras com o que elas têm. Elas sempre estão fugindo, então ela quer fazer algo mais e algo mais, para quê? Para não se expor. Porque ela está sempre insegura. E aí ela acha que o que ela sabe, como o Guilherme falou, não é o suficiente. Usa o teu potencial, o que você tem primeiro. Faz o teu feijão com arroz. Como a gente fala, é na pressão que o feijão cozinha. E quanto que você realmente tem aceitado a pressão? Quanto que realmente você tem feito a diferença? O que você não está sempre dando desculpas para dar mais uma postergada. Mas eu acho que eu não estou pronto ainda, eu preciso fazer mais um curso. Eu acho que eu não estou pronto ainda, eu preciso fazer mais um curso. Vai lá e faz. Vai lá e faz. E depois você vai arrumando as coisas. É assim que acontece. As maiores histórias de sucesso que tem são assim. Inclusive a minha é assim. 98, quando eu fui para a China. Um desafio total. A minha mãe dizia, não vai. Meu irmão dizia, não vai. Para quem eu falava, não vai. Todo mundo era não vai. O único que dizia eu vou era eu. Era eu. Que tinha a minha convicção. Então, você tem que acreditar mais em você. Realmente ter a tua convicção. Hoje que eu falei do gut feeling, que vem daqui de dentro. Que eu falo isso no livro. Então, assim, gente, quero agradecer muito vocês terem estado aqui junto comigo, vocês terem acreditado no nosso trabalho do Vendas Mais. Espero que realmente tenha feito sentido na vida de vocês, que vocês possam fazer a diferença no negócio e na vida de vocês. Mas antes de nós encerrar, eu queria chamar aqui o Beto, pega um microfone aí, Beto. O Beto e o Guilherme, que foram os meus sócios aqui neste evento, que deram todo o apoio e o suporte para que o Vendas Mais viesse aqui para Caxias. E o Beto foi uma pessoa incansável, mas incansável, gente. O homem é imparável.
Já diz tem um livro dele que fala inabalável, mas o Beto, ele é imparável. Nesses 40 dias, teve semanas que eu vim 3 vezes a Caxias. De gente fazendo visita, falando, entrevistas, conversando com o pessoal, dizendo que é legal, vai lá, vai fazer sentido, vai ajudar para o teu negócio. E o Beto sempre solícito, e nós íamos em tudo que é lugar. E a gente fez acontecer, onde que todos falavam que era difícil. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de eu falar essa coisa para vocês, todo mundo preencheu aquele formulário aí e entregou para o staff. Ô staff, pode ir passando nas mesas aqui, recolhendo, por favor, enquanto eu falo. Tem todo mundo que preencheu aí. Se tem uma coisa difícil de fazer, gente, é venda de desenvolvimento pessoal. Por quê? Você tem que vender 2 vezes. A venda do desenvolvimento pessoal, você tem que vender 2 vezes. A primeira, convencer a pessoa que ela precisa de ajuda. E a segunda, você fazer a venda para a pessoa. Realmente. Então você vendeu 2 vezes. Desenvolvimento pessoal é isso. Como o Guilherme trouxe, somente 3% da população realmente está se desenvolvendo, busca ajuda, está num processo de desenvolvimento pessoal, do seu negócio, da sua vida. Só que nós vivemos numa bolha, onde que todo mundo fala, nossa, eu estou sempre em desenvolvimento pessoal, eu te vejo lá sempre e tal, porque nós vivemos numa bolha. E aí a gente acha que todo mundo vai em desenvolvimento pessoal. Esse todo mundo é 3%. O meu filho fala assim, nossa pai, todo mundo tem iPhone 15. Eu falei, sim, tu e teu amigo João e o Pedro. O todo mundo deles são os 2. É todo mundo. Quando o pessoal fala na internet, as pessoas elas falam assim, nossa, tá todo mundo agora de azul. É a amiga Joana e a outra. Todo mundo é sempre 2 ou 3 pessoas. E aí você fala assim, porque você está sempre falando para quem? Para a tua bolha. Você fala assim, nossa, tá todo mundo, o pessoal aqui da Academia Provita, não sei se está aqui ainda ou não, mas está todo mundo assim, nossa, na minha galera todo mundo malha. Sim, aquelas 20, 30 pessoas. A maioria do brasileiro ou do ser humano não malha, não faz treino, não se cuida. A maioria. Só que a gente vive em bolhas e a gente acha que isso sempre é o todo. É o contrário. Nós somos as exceções. E é por isso que a gente se desenvolve, vai além, vai à frente. Porque nós somos imparáveis. E é isso, a gente tem que estar o tempo todo na zona de desconforto, fora da zona de conforto. Senão a gente vira gato gordo. E aí a gente não consegue evoluir. Então, queria agradecer Beto, que foi imparável, o Guilherme, que esteve junto conosco também, que ajudou muito, contribuiu para todo o evento, a apresentação que tu fez. Irmão, muito orgulho mesmo, muito orgulho de ti. Guilherme deu um show aí também. Então, gente, eu queria uma salva de palmas aqui para os meus 2 que estiveram junto comigo e fizeram isso acontecer aqui junto conosco. Beto. Gente, mais uma vez agradecer, na verdade, aceito, né, os elogios, mas o cara aqui é fora de série. Como eu sou aqui de Caxias, nós íamos em muitas empresas e no outro dia o Everaldo me ligava, tem alguma reunião agendada? Eu falei, não tem. Ele dizia assim, eu tenho 5. E eu falava, caraca, aí nós íamos nas empresas que eu conhecia, que eu convivia há 5, 10 anos ali, e o cara tinha a reunião, tinha o contato e tinha bons contatos. Então, assim, naquele slide que eu coloquei lá, de se você quer ou se você não quer, faz sentido o quanto realmente ele quer. Então, assim, não fala da boca para fora, já falei para outras pessoas, assim, quando tem uma pessoa diferenciada, inclusive fazendo um merchan, gente, quem puder e quiser contratar a mentoria do cara, vale a pena, porque eu tive a graça de ter na prática por 30 ou 40 dias, tá? Então, assim, o Everaldo é fora de série.
E falando de vocês, agradecer por todos que ficaram aqui no nosso evento. A gente se empenhou o máximo mesmo, a gente mostrou que a gente realmente queria, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade, né, gente disruptiva, de querer fazer, a gente entende, como eu falei assim, quando eu vejo hoje a minha equipe, eu vejo até nos próprios relacionamentos, a coisa ela fica mais fácil, que você tem o game do jogo, você tem o controle do jogo, então a coisa fica mais fácil. Eu sempre falava que, no começo, quando eu comecei as minhas empresas há 25 anos atrás, eu de 10 clientes lá, eu perdia 9 e fechava 1. Aí depois de 10 clientes eu perdia 8 e fechava 2. Gente, hoje de 10 é 10. A gente fecha 10 clientes. E se a gente não fecha é porque a gente não quer. Porque a gente se permite muitas vezes demitir o nosso cliente. Então assim, quando você tem o game do jogo, você traz para a vida, para o relacionamento, para as vendas, a coisa fica mais fácil. Aí você começa a aceitar os nãos, você começa a aceitar as pessoas, você começa a entender os fins, os ciclos. Então, agradeço a todos por estar aqui. Do Guilherme eu nem posso falar, senão vai vir as lágrimas, que é um irmão do coração. O Everaldo é um mentor que a vida me deu. Quem tiver a oportunidade, se aproveita. Bebam das melhores fontes, bebam das melhores águas, e águas reais, águas que realmente é aquilo que fala, é aquilo que entrega. Obrigado a todos, a minha equipe, os meus staffs, as meninas maravilhosas, ao Guilherme, ao Everaldo, aos meus colaboradores, aos meus sócios. Obrigado a todos, a minha filhinha que está aqui, a minha noiva. Agradeço a todos de coração. Salva de palmas para todos vocês. Pessoal, queria convidar vocês agora a ficar de pé um pouquinho. Lembre-se, o Everaldo nos trouxe uma oportunidade, né? Eu queria que a gente fizesse o exercício com ele, então. Vamos lá, o que a gente precisa fazer com o Everaldo agora? Com a oportunidade que ele nos fez? Nós precisamos apreciar, abençoar e energia através de uma salva de palmas. E é sobre isso, viu? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui até agora, quem já foi também, né? Agradecer ao Everaldo pela oportunidade e estrutura, sabe? Cara, esse cara é um monstro, né? Se vocês não aproveitarem, problema de vocês. Eu vou aproveitar. Eu vou estar com ele nessa jornada desses 3 meses. E, cara, quem estiver junto, ele é isso. É exatamente o que o Beto falou. Né? O Beto teve muito mais contato com o Everaldo, né? Quando me convidaram para esse projeto. E, caramba, eles foram literalmente incansáveis. E o Everaldo mostrou quem ele é. Porque o Everaldo ele não faz o que faz por dinheiro, ele faz o que faz porque ele sabe o que ele está entregando, porque ele tem sangue no olho, porque ele tem amor, porque ele tem verdade no que ele entrega. E, cara, essa intensidade que vocês viram aqui, essa energia, é o que ele faz com vocês. Ele pega vocês pela mão e faz o que tem que ser feito. Vocês viram num vídeo, dá para sentir a energia no vídeo, dá para sentir a energia dos mentorados. É sobre isso. É sobre escolher pessoas para estar do seu lado. E convenhamos, gente, para quem tem um mínimo faturamento, a oportunidade que ele trouxe aqui, nesse precinho, com tanto de valor agregado que tem, caramba, quem não aproveitar, tá tudo bem, mas, gente, se puder, faz, porque eu tenho certeza que em 3 meses você vai tirar, no mínimo por baixo, 3 vezes de o que você vai investir nessa mentoria. E, novamente, agradecer aqui o Betinho, que me trouxe junto com o Everaldo essa oportunidade, e a todo o time, o pessoal do som ali, que incansavelmente, desde o início, as meninas aqui, com todo o cuidado, todo o carinho, que, gente, fazer um evento dessa magnitude, desse tamanho, não é muita coisinha, é muito detalhezinho para que todos vocês possam receber o melhor do que a gente está aqui para entregar. Então, gratidão a todos por isso, viu? Excelente evento. Gente, sai nesse momento que sai a lágrima, né? Obrigado, Guilherme, pelas palavras. E realmente, gente, eu não faço pila pelo pila. Eu já fiz meus milhões já na vida. E hoje um dos meus propósitos é ajudar a impactar a vida de pessoas e negócios. E eu sou pessoa de verdade. Eu sou aqui, sou no palco na minha vida, na internet. Eu realmente sirvo o meu propósito. E eu espero ter realmente impactado vocês.
Mais uma chance, a Rafaela está ali fora com o pessoal. Se você achar o real interesse que pode acontecer na tua vida, faz ali o teu Pix de compromisso e a gente vai estar falando na segunda-feira. Quero agradecer ao meu time de marketing, ao meu time comercial, a Priscila, que foi a nossa host, agradecer a todo esse staff maravilhoso. Gente, o staff está aqui pelo propósito, eles são voluntários, não são pagos. O staff é voluntário. Uma salva de palmas para eles. Porque isso é o que nos conecta, é a energia, é aquela coisa de verdade, das pessoas estarem aqui um dia todo servindo pelo propósito de estar juntos e conectados. Eterna gratidão ao staff, vocês que estão sempre junto conosco. Meu muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal do som, da mesa, da ilha, todo mundo que estiver aqui, ao pessoal das mídias sociais, vocês são demais. Ao Vini com a equipe também da parte de captação de imagens, a todos vocês, meu muito obrigado, gratidão, que tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, derretam nas vendas, gratidão, gente. Até agora...